Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, da Comunidade Evangélica do Reino de Deus, e estou aqui para mais uma lição das lições que nós temos ministrado sobre a Bíblia através dos originais. E esta lição 13 é a lição de encerramento do livro de Gênesis. A lição 14, a partir dela, nós já vamos estar estudando o livro de Êxodo. E assim, então, eu peço a você que está nos acompanhando, que possa estar revisando as aulas, essas lições, se você perdeu, e também compartilhando, deixando o seu like, né, que isso muito nos ajuda, especialmente você compartilhando, acionando o sininho, se inscrevendo no meu canal, que isso ajuda muito a divulgar a mensagem da Palavra do Senhor. Este é um canal gratuito e, portanto, ele depende mesmo da ajuda de todas as pessoas que são abençoadas por ela, né? Então, eu deixo aí o meu convite e peço a sua ajuda. Nós vamos então estar falando sobre Jacó e as 12 tribos de Israel. Nós temos então, para a gente começar, falar do nome Jacó, ou Jacob, em hebraico, né? Aquele que segura o calcanhar. Algumas versões colocam como suplantador. Essa palavra também tem o significado, o nome dele, como aquele que vence pela inteligência e pela astúcia, né? Que a astúcia é a habilidade de uma pessoa que não é enganada facilmente pelos outros, né? Essa tradução popular que se costumam dizer que significa enganador, ela não tem como base o original hebraico. Não sei de onde veio isso, né? É por isso que ela deve ser descartada. Então, ele é aquele que segura o calcanhar, é o suplantador, é aquele que tem a habilidade ou de não ser enganado facilmente, né? Aquele que vence pela inteligência e pela astúcia. Deus também não usaria o nome dele como significado desse, né? De chamar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sendo que Abraão e Isaac são nomes bem fortes, com significado abençoados, colocar um enganador, né? Calcanhar, a palavra Ikebá, que é a mesma raiz de Jacob, né? A parte posterior arredondada aí do pé humano, né? Abaixo do tornozelo e atrás do arco do pé, cuja estrutura óssea é o osso calcâneo, é o talão. Então, estamos aí definidos o nome Jacó. Jacó, o herdeiro das promessas, e nós vamos ver aí o problema hoje das lentilhas, né? Deus havia então prometido a Abraão que através do seu filho Isaac, ele faria dele uma grande nação. Isso nós já vimos em lições anteriores. Apesar das dificuldades que o Isaac e a Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, né, ela era estéril como Sara, a promessa de Deus ela não seria frustrada, porque não há impossível para Deus. No tempo certo, o casal teve filhos. Com o nascimento dos filhos, né, os filhos gêmeos, né, de Isaac, a promessa de Deus então estava sendo renovada. Esaú, o primogênito dos gêmeos, naturalmente era de se esperar que ele fosse o herdeiro da promessa que Deus fez aos seus pais. Então, sempre o direito de primogenitura. No Antigo Testamento, somente o mais velho, né, o primogênito, tinha essa bênção. Via de regra, né, nós vamos ver que na Bíblia, alguns primogênitos, entre esse aqui, eles perdem esse direito, né, como os filhos de Jacó também vão perder, em função de vários eventos que vão se desenrolar. Mas antes mesmo do nascimento do Esaú e do Jacó, Deus, pela sua soberania e pela sua infalível vontade, ele já havia determinado que era o Jacó que herdaria essa bênção, né? Herdaria a promessa. Lá nós vemos o texto de Gênesis 25, 23, que diz: respondeu-lhe o Senhor, deu 2 nações há no teu ventre, Deus falando com Rebeca. 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo, ao mais moço. Malaquias, ele traz uma revelação, né? O profeta, ele traz uma revelação sobre isso. O peso da palavra do Senhor para Israel por Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que? Em que tens nos amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia eu amei a Jacó. Eu aborreci Esaú e fiz dos seus montes e de sua herança dejetos para os dragões do deserto. E aí nós vemos aí o texto de Romanos, né? O apóstolo Paulo vai dar uma clareza
muito grande sobre esse dilema, né? Que muitas pessoas perguntam, puxa, mas amou, ele odiou o Esaú e amou Jacó, que negócio é esse? Ele aborreceu algumas traduções. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Essa expressão ela é um hebraísmo. Isto é, nós vamos ver que nas Escrituras, ao longo desse estudo bíblico, desse discipulado bíblico em que nós estamos estudando Escrituras, naturalmente que a Bíblia foi escrita na sua grande maioria por judeus. Então, eles usam muito hebraísmo, né? Quer dizer, eles usam expressões próprias da língua hebraica que elas não têm traduções em outras línguas. Então, a gente tem que, ao examinar um hebraísmo, como esse aqui, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, entender o que isso significa e passar de uma maneira que a gente entenda, né? Aqui significa assim, quando alguém ama uma pessoa mais do que a outra. Ó, eu amo mais fulano do que Bertrano. Eles dizem dessa forma, eu amei um e aborreci outro. Quer dizer, amou menos, né? Como no Ocidente, os pais geralmente amam mais os filhos caçula. Não quer dizer que eles não amam os outros, mas eles têm uma predileção pelo filho caçula, é tudo para o caçula. Então, é algo mais ou menos similar. Jacó, a primogenitura e a bênção de Isaque. Gênesis 25, 29 e 34 diz, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando o esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Desde o seu nascimento, o Jacó buscava algo que pertencia inconscientemente pertencia a ele, mas estava na mão por direito legal de nascimento ao seu irmão mais velho, que era a bênção espiritual. É interessante que o Isaque, ele começava a desenvolver predileção pelo gêmeo mais velho, o Esaú, e era a cultura do povo, né? O povo assim fazia. E já a mãe Rebeca, ela começava a predileção pelo filho caçula, Jacó, até porque, né, tinha dois, o pai está protegendo um, eu vou proteger o outro, né? O pai tinha responsabilidade, por quê? Todo pai tinha a responsabilidade de transmitir ao filho primogênito todo o ensino, as premissas que envolvem o direito de primogenitura. Não era só um direito em si, só, vamos dizer assim, só benesses. Tinha as responsabilidades. No Oriente Antigo,
o filho primogênito, geralmente ele herdava no mínimo o dobro das posses do pai em relação aos outros irmãos e a função de administrar o clã familiar. Além disso, ele recebia uma série de privilégios, né, das quais a posição de chefe social, religioso da família, quer dizer, então ele acumulava muitos privilégios, muitas prerrogativas benéficas, né? Todas as atitudes e decisões seriam tomadas pelo primogênito. Aproveitando-se então da fome do seu irmão Esaú, que havia acabado de retornar do campo, Jacó comprou de Esaú o direito de primogenitura e insistiu em um juramento considerado irrevogável. Na antiga Mesopotâmia, de onde Abraão veio, existem registros históricos e arqueológicos daquela época, né, de Abraão, Isaac e Jacó, em tabletes cuneiformes. Cuneiformes quer dizer em forma de cunha, né, gravado em forma de cunha. O direito de primogenitura ele podia ser negociado, né, e isso era legal, né, dentro dos costumes da época. Então existiam os acordos legais entre os irmãos para poderem fazer compra e venda do direito de primogenitura. Negociava como qualquer outra coisa, como se negocia um bem, um carro, né, no caso lá um carro de boi, um animal, uma propriedade, né? Então, esse fato de Esaú e Jacó aqui não é único, já era, vamos dizer assim, eles já com certeza tinham conhecimento dessas coisas. Mas aí só valia entre irmãos do mesmo pai, correto? Esaú foi criado aos pés de Isaac e conhecia bem a promessa de Deus para Abraão. Esaú começa a fazer as coisas da forma errada. Infelizmente, Esaú ele não valorizava as coisas espirituais. Primeiro ele vende o direito de primogenitura. Aí ele começa o quê? Ele vai e se casa com mulheres ímpias. Está lá em Gênesis 26, 34 e 35. Ora, sempre Esaú, de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. E isso então vai causar também a ruína espiritual dele. A palavra, a Almeida Revista e Atualizada, ela traduz como cozinhado vermelho. A Almeida Corrigida Fiel traduz como guisado vermelho. A King James Fiel traduz como ensopado vermelho. A King James Atualizada traduz como cozido vermelho. Ou a Torá hebraica traduz como, em português, né, traduz como lentilha vermelha. A Bíblia de Jerusalém como coisa ruína. A palavra aqui no original é Adom, vermelho, ruivo, que tem a ver com o próprio Esaú, né, significando lentilhas. Pessut, ele usa a expressão, né, pessut. Esse verbo aqui no hebraico, no original, ele é pouco usado para se referir para pessoas. Ele é usado para se referir a animais, né? Não para pessoa. Então ele revela o espírito de Esaú. Na verdade, ele nem tem uma tradução em português, mas ele seria algo como: me deixa devorar essa comida, ou me deixa me entupir com essa comida. Então, para mostrar, o autor sagrado aqui, Moisés, está mostrando que o espírito do Esaú era como um animal, era um animalesco, né? Ele tratava as coisas espirituais de uma maneira muito profana. Mas essa era a personalidade do Esaú. As nações descendentes de Esaú, os edomitas, eles serão então, até os dias de hoje, os inimigos de Israel. Primogenitura e bênção, a gente fala bênção da primogenitura. Eles são a mesma palavra, eles só têm as letras trocadas. Primogenitura, em hebraico, é becorá. Bênção é beraká. Então, becorá, beraká. Gênesis 32, 24. Ficando ele só, falando de Jacó, lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando Jacó luta com o anjo, qual era a necessidade dele de agarrar o anjo? Aliás, Jacó nasceu agarrando seu irmão, né? Se o interesse fosse somente a bênção da primogenitura. Então o Jacó, ele tinha uma visão real do que representava a promessa de Deus feita para Abraão e de Abraão para o Isaac, o seu pai. Então ele tinha essa visão. Então isso diferenciou, porque ele queria aquilo, que não era apenas as coisas materiais, né? Hoje, os cristãos de hoje estão sendo ensinados a ver só as coisas materiais. Hoje um cristão vê, infelizmente, está trazendo para essa geração de filhos deles e seus netos, somente o quê? Vendo as bênçãos de Deus nas coisas materiais. Você tem vários carros, tem casa, tem chácara, tem piscina, tem isso, então está viajando o mundo inteiro, e isso
O Jacó não tinha essa visão, ele sabia que isso era bom, mas ele queria era a bênção espiritual. Jacó somente largou o anjo quando este deu a ele a bênção. Qual pessoa em sã consciência venderia sua primogenitura por um prato de lentilhas? Ao menos pelos bens materiais e riquezas que vêm com ela, por mais fome que você estivesse passando no momento. Será que não tinha um pedaço de pão ali? Esaú era mulherengo e trouxe muitos problemas para Rebeca com mulheres ímpias, antes, durante e depois desse acontecimento. A palavra cozinhado vermelho ou guisado de lentilhas é um afrodisíaco, uma espécie de Viagra natural daquele tempo. Esaú trocou a sua primogenitura por causa da sua perversão sexual. Ele era um sujeito que tinha um apetite sexual muito forte. Esaú trocou a bênção de Abraão e Isaac pelo Viagra natural do seu tempo, pela sua performance com as mulheres ímpias que ele iria ter depois disso, né? O Olibama, que fala em Gênesis 36:2, Ada, Gênesis 36:2 também, a Maalat, em Gênesis 28:9, a Judite, em Gênesis 26:34, e a Basemate, em Gênesis 26:2. Quer dizer, seria algo aí também como a maca peruana, para os hermanos que falam espanhol, algo desse tipo. A negociação foi perfeitamente legal. Então, o Esaú descumpre o acordo com Jacó e corre para receber a bênção de Isaac. Está lá em Gênesis 27:5. Ele, nos dizeres de hoje, ele foi fingido de morto, né? O Esaú, ele fez a escolha errada, infelizmente. No Novo Testamento, nós temos a explicação bem clara dessa escolha errada. Nós lemos lá em Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A palavra devassos em grego é pornos, de onde vem pornografia, né? Pornográfico, pornô. Aliás, quando fala o filme pornô é a palavra grega, né? É um homem que se entrega a relações sexuais ilícitas, é um fornicador, ele prostitui o seu corpo na luxúria, né? Ele tem aí uma concupiscência muito grande sexual, uma volúpia, né? Profano, a palavra grega é bebeilos, que significa profano, quer dizer, é a pessoa que deturpa ou viola a santidade de coisas sagradas, por ele ser incrédulo, ele não crê nisso, né? Quer dizer, que despreza e não valoriza as coisas sagradas. Se nós olharmos, uma boa parte da cristandade hoje é profana, já não dá valor à ceia do Senhor, uma série de coisas que já não tem mais valor para essas pessoas, o Antigo Testamento e por aí afora. Isaac, então, já idoso, ele comunicou que transmitiria a bênção patriarcal. Estava chegando a hora dele partir, ele tinha que transmitir a bênção para os seus filhos, para o seu filho, né? Então ele pediu que Esaú preparasse para ele o seu prato favorito, como está lá em Gênesis 27, 1-46. Sabendo disso, a Rebeca, sua mãe, ela instrui o Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo. Até porque o Esaú já tinha vendido, né? Ele só não quis cumprir. Na hora H ele mudou de ideia, mas infelizmente Deus vê coração e viu que ele já tinha dado essa bênção em troca de um afrodisíaco. Se aproveitando da cegueira do pai, né? O Isaac estava já praticamente cego, né? Jacó se apossou por seu irmão Esaú, quer dizer, a visão dele já era praticamente, não conseguia distinguir uma coisa de outra. O Jacó ele vai se passar por Esaú, e ele então ele é abençoado por Isaac. Quando Isaac e Esaú descobriram o que havia ocorrido, nada mais podia ser feito. A bênção sobre a vida de Jacó era irrevogável. Gênesis 27, 37 e 38. Está lá. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoa. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. E essa bênção está até hoje sobre
os descendentes deles, que é o povo de Israel. Né? As nações que abençoam Israel serão abençoadas, e as nações que amaldiçoam Israel serão amaldiçoadas. Né? Como eu falei então, Jacó, Jacob, é aquele que segura o calcanhar, né? Aquela pessoa que é aquele que vence pela inteligência e pela astúcia. Então, aí nós temos os 12 filhos de Israel. Os 12 filhos, consequentemente, Jacó, ele vai ter 12 filhos, né? Ele recebe a bênção. E é interessante a gente notar o seguinte, que o Esaú perdeu, não é? Ele era o primogênito, perdeu. De Jacó vai acontecer a mesma coisa, que o filho primogênito dele, o Rúben, também vai perder esse direito de primogenitura para José, porque ele também por motivo sexual, assim como Esaú, na sua perversão, perdeu por motivo sexual, por motivo de ter uma libido, né, libidinagem extremamente, sua volúpia, sua luxúria era muito grande. O Rúben também, porque ele vai se envolver com a Bila, que era uma concubina de Jacó, do pai dele, né? Então, de Jacó, então, vão nascer as 12 tribos. Né? O Jacó vai ter 13 filhos. Ele tem, a gente pegando Sara e Abraão, tem o Isaac. Isaac com Rebeca gera Esaú e Jacó. De Jacó, então, ele tem, através de Lia. De Lia ele vai ter Rúben, Levi, Issacar, Diná, Simeão, Judá e Zebulon. De Raquel ele vai ter José e Benjamim, é onde começa aqueles problemas todos, porque ele vai paparicar demais, na verdade já tinha intenção de transferir para o José. E depois, com todos os pecados que acontecem com o Rúben, essa bênção da primogenitura não podia ser ninguém menos do que o do José. De Bila ele vai ter Dan e Naphtali, e de Zilpa ele vai ter Gade e Asser. E claro, o José, Deus tira José de perto do pai, porque infelizmente o pai estava paparicando demais José. O propósito que Deus tinha na vida do José era muito grande, e Deus precisava que ele fosse um homem de verdade, um homem de fibra, um homem de Deus, um homem capaz de cumprir o propósito que ele tinha. Então o que ele tem que fazer? Deus então usa os próprios irmãos, a inveja dos irmãos, por causa esse carinho, essa paparicação, porque se a gente olhar, o José, ele era realmente uma pessoa muito mimada. Então não podia ser um menininho mimado, ser o homem que Deus precisava dele. Aí Deus vai levá-lo para o Egito. Lá ele vai passar por todo tipo de prova. Então ele se torna um homem que não se deixa vencer por corrupção. Vamos dizer assim, ele foi para o Egito. O Egito seria que nem o Brasil hoje. Cheio de idolatria, muitos ídolos, uma corrupção que dá desgosto, né? Corrupção em todos os meios. Mas o José, ele não foi contaminado. José não deixou de adorar o único Deus verdadeiro e invisível. José não se corrompeu com o poder. José não se corrompeu com a riqueza. Ele se tornou realmente um símbolo de um verdadeiro homem de Deus. O José no Egito e o Daniel na Babilônia são modelos de homens que Deus levanta e que eles não são contaminados pelo meio. Não é como a gente vê hoje, né? Homens que deveriam ser exemplos e modelos, infelizmente, caindo aí na tentação e nos males de tantas coisas ruins que teve. E aí se cumpre o sonho de José, que ele vê então as bênçãos de Deus, não entendia que ele seria esse instrumento. Então, o José foi uma bênção para a preservação da sua família e de todo o clã, e dali nasce a nação de Israel, ela se multiplica no Egito. O José foi uma bênção para o faraó, cuidando das coisas do faraó. Ele foi uma bênção para o Egito, porque ele também ajudou a salvar o Egito da fome, e para todas as nações. Então José foi um homem diferenciado no seu tempo, um fato histórico, um fato assim que não dá para se mensurar. Mas Deus precisava de um homem que não fosse contaminado pela política, não fosse contaminado pelo amor ao dinheiro, ainda que não era dinheiro e sim a riqueza, né? No seu tempo, a riqueza, a fama, nada. A idolatria, as mulheres, ele foi testado também. Quer dizer, José realmente ele recebeu nota 10 de Deus em tudo. Ele errou lá no começo. E depois ele tem que perdoar os irmãos. Aí quando ele tem a visão espiritual, ele compreende. Por isso que
o direito de primogenitura depois é entregue a José. Ninguém questiona porque não tem como questionar, né? Infelizmente, me parece que nos nossos tempos faltam homens que sejam levantados no poder para ser um exemplo como José, né? Infelizmente, hoje, tudo que a gente vê de gente rica, infelizmente, que se sobressai aí, que se diz cristão, na verdade é uma vergonha, uma decepção para o evangelho. São pessoas totalmente fora da palavra de Deus. E aí, então, depois no final, o Jacó, ele, antes de morrer, ele dá a bênção para os seus filhos. Então ele começa, estamos lá no texto de Gênesis 49, do 1 ao 28. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi Israel, vosso pai. Rubem, o que tinha o direito da primogenitura. Tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Então ele perde esse direito que tinha. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E o Simeão, infelizmente, liderou a matança aí do rapaz que ele estupra a irmã, né? A Diná, e depois vai lá pedir em casamento e tal, é acertado. Os pais selam tudo lá, eles se circuncidam, todos eles, para a fé dos judeus, né? Mas não teve jeito, o Simeão foi lá e matou mesmo. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-te, deita-te como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos, e amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e na sua capa em sangue de uvas. Da tribo de Judá veio o Senhor Jesus. Então, Judá, na divisão, naquela idolatria toda que nós vamos estudar isso futuramente, Judá foi o único que ficou como fiel ao Senhor, né? Por isso que hoje o termo judeu, ele acaba envolvendo toda a religião, envolvendo todos aqueles que nascem em Israel. Seus olhos vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Foi através de Dan que entrou a idolatria, né? Ele traz o juízo, né? Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero ao Senhor, né? Calcanhar aqui também, tal como ele quando segurou no calcanhar do irmão, né? Quanto a Gade, uma tropa cometerá, mas ele a cometerá por fim. De Asser, o seu pão será gordo, e a ele dará delícias reais, prosperidade. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas, quer dizer, dele virão aqueles, o gazela aqui no sentido de um animal livre, de um animal de alguém de uma tribo, né, livre, de uma tribo que vai ter o uso da palavra. José, aí vem a bênção para José, né? Aí dá uma olhada só na bênção para José. É um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flechar o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos do seio
e da madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Meu Deus do céu, você veja quanta bênção ficou para esse homem e para a sua tribo. Mas ele fez por merecer. E Benjamim, o caçulinha, é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. Cada um deles abençoou segundo a sua bênção. E aí então a bênção estava formada as 12 tribos de Israel. Foram para o Egito, onde se multiplicaram até amedrontar Faraó, que não conhecia José, que já havia morrido. Mas isso vai ficar para a próxima lição. Então, na nossa próxima lição, estaremos falando sobre Êxodo. Então, nós vamos fazer um estudo tremendo dos eventos que tem Êxodo e que, com certeza, vai edificar muito a sua vida, porque a gente também, como todas as lições, a gente explica naquela época e traz também para os nossos dias. Ok? Eu peço a você que deixe o seu like. Se você ainda não fez, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e também compartilhe. Compartilhe para abençoar a vida de outras pessoas. Assim nós começamos a gravar essas lições depois de ministrada. A gente faz um resumo daquilo que é ministrado no discipulado, porque muitas pessoas queriam, várias pessoas de outras cidades queriam poder acompanhar, e até porque é tudo gratuito, que é a finalidade do ministério, e não poderiam vir para Agudos. Então nós estamos possibilitando que você receba essa bênção, ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos e não se esqueça, a partir da lição 14, nós vamos estar fazendo uma grande viagem ao livro do Êxodo. Deus te abençoe, eu espero você até lá. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.